O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticam jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no início da Quaresma. São 40 dias de preparação para celebrarmos com alegria a Páscoa do Senhor. Estes 40 dias de preparação nos lembram os 40 anos que o povo de Deus caminhou pelo deserto, saindo da terra da escravidão em busca da terra prometida, a terra da libertação, a terra onde encontrariam a vida, onde poderiam livremente viver e prestar culto a Deus. Este povo, ao longo do deserto, passou por provações, por tentações, sobretudo da infidelidade a Deus. Mas Deus sempre esteve presente sustentando aquele povo, de maneira que, apesar das tentações, apesar das infidelidades, conseguiram alcançar esta terra prometida por Deus com o auxílio e com a presença de Deus. Portanto, nós, nesta preparação para a Páscoa, ao longo destes 40 dias, nós encontraremos sim provações, dificuldades, tentações, apesar da nossa vontade de praticar a vontade de Deus. Mas devemos permanecer firmes e confiantes no Senhor. 40 dias que lembram também os 40 dias em que Jesus passou no deserto, onde foi tentado pelo inimigo, tentado a fugir do projeto do Pai, a não aceitar a cruz, mas aceitar aquilo que era proposta do inimigo, aquilo que o mundo propõe para as pessoas. Mas Jesus, com a confiança no Pai, com a oração e com o jejum, venceu essas tentações. E durante esta Quaresma, a Igreja nos propõe 3 práticas importantes neste processo de conversão: o jejum, a esmola, a caridade e a oração. E a palavra de Deus, a liturgia de hoje, nos fala particularmente do jejum. Um jejum que deve nos levar a uma conversão, a um compromisso. E devemos então refletir qual o significado do jejum para nós. O jejum pode ser visto simplesmente como uma mortificação exterior, como uma punição ou como um castigo, mas privado de um sentido espiritual, de um sentido teológico. Nós precisamos entender então o significado do jejum para que ele seja eficaz,
para que Ele nos leve a uma prática que de fato agrade a Deus. Na primeira leitura que nós ouvimos, nos convida a não calar diante das injustiças. Aquele que é fiel a Deus, que procura colocar em prática os mandamentos da lei de Deus, deve evitar e rechaçar tudo aquilo que é contrário à vida, tudo aquilo que é injustiça, tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que não está de acordo com o plano de Deus, que é sempre um plano de vida para todos os seus filhos e filhas. Nós somos levados a exigir de Deus justiça, mas nós, às vezes, encontramos dificuldades em praticar a justiça diante de Deus. Somos chamados a viver, em primeiro lugar, nós mesmos na justiça. E vivendo assim, na justiça, nós podemos então ser sinais da presença de Deus e, com coerência, denunciar aquilo que é a injustiça, aquilo que é pecado, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas às vezes nós praticamos as nossas obras e queremos receber de Deus a recompensa por aquilo que nós fazemos. E o jejum pode ser assim. Pode ser que alguém pratique o jejum e queira receber de Deus uma recompensa por essa prática. É o que está acontecendo, o que estava acontecendo com algumas pessoas no tempo do profeta Isaías. Portanto, o profeta chama a atenção em nome de Deus. Essas pessoas que cobram de Deus algo em troca do jejum que eles estão praticando. Mas como esse jejum que eles praticam? Eles questionam a Deus. E apesar do jejum, Deus não os ouve. Por que Deus não os escuta? É porque no dia do jejum, do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios, brigas e agressões impiedosas. Portanto, é um jejum sem a prática da justiça. É um jejum sem humildade, sem mansidão. É um jejum privo de bondade para com os irmãos. Então esse jejum não tem sentido. Qual o jejum que agrada a Deus? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, cobrir o nu e não desprezes a tua carne. Eis o jejum que agrada a Deus. É um jejum acompanhado de obras de misericórdia. Deus não atende o jejum de quem o pratica, mas sem ser misericordioso, sem se compadecer do outro, sem comprometer-se, sem converter-se. Portanto, nós somos chamados a praticar sim o jejum, mas essa prática deve nos comprometer, deve nos levar a uma conversão, uma mudança de vida, senão não tem sentido. E apenas um passar fome inutilmente. Sobretudo, se nós não buscamos essa conversão, se nós não buscamos
viver uma vida nova. Se nós praticamos então as obras de misericórdia, se nós praticamos a justiça, então esse jejum tem um sentido, porque significa um autodomínio, significa dominar a si mesmo, porque os nossos instintos naturais querem sempre nos levar a agir de modo contrário à vontade de Deus. Se nós nos deixamos levar pelos nossos instintos, pelas nossas vontades e paixões, nós iremos cometer então a injustiça. Nós não vamos saber repartir, nós não vamos ter sensibilidade para com a necessidade dos irmãos. Nós olhamos somente para nós mesmos e aí nós prejudicamos aos outros. Nós deixamos de amar a Deus, porque nós amamos a Deus através dos nossos irmãos. Por isso, o jejum ele é pedagógico, neste sentido que nos ensina, nos ajuda a dominar a nós mesmos, a não sermos dominados e escravos das nossas paixões, dos nossos desejos. Se assim o fizermos, então, esse jejum tem um sentido. Nós podemos praticar o jejum e continuar do mesmo modo em casa, brigando entre nós, nos dividindo entre nós, sendo autoritários em casa, não sabendo escutar. Então, se nós fazemos um jejum, mas no dia a dia, em nossa casa, não há nenhuma mudança, se as pessoas continuam reclamando do nosso modo de ser e de agir, significa que nós estamos jejuando inutilmente. Jejum é conversão, deve nos levar à conversão. No Evangelho, Jesus é questionado. Perguntam a Jesus os discípulos de João: por que nós e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus responde com uma outra pergunta, como era o seu modo de fazer. Jesus pergunta então para eles: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Completa: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Os discípulos de João e dos fariseus jejuavam, mas era mais para cumprir um ritual, por tradição, por costume. Mas isso não os comprometia, não levava a uma mudança, a uma conversão. Tanto que Jesus diversas vezes chamou a atenção dos fariseus, pelo modo como eles faziam, como eles agiam, jejuavam para aparecer, como nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, que Jesus chama a atenção. Não fazer obras de caridade, não jejuar para aparecer, porque senão já recebemos a recompensa. Jesus propõe então outro tipo de jejum, um jejum eficaz, um jejum transformador. Para Jesus, o jejum deve ser o sinal de uma ausência, algo que está faltando, situação que precisa ser transformada. Seus discípulos, Jesus diz, irão jejuar, farão sacrifício, mas quando ele não estiver mais no meio deles, quando ele estiver ausente, eles então irão fazer este jejum. Naquele momento, o mais importante para os discípulos de Jesus
é estar com Ele, é gozar da sua presença. Ele é o Senhor. Nós devemos, na prática do jejum, fazer de tudo, fazer de modo que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Esse porque devemos nos converter, porque a conversão nos leva a encontrar o Senhor. Ora, Jesus é o Senhor, já está no meio dos seus discípulos. Então, eles não precisam jejuar, eles devem alegrar-se, gozar da presença de Jesus, devem festejar com Ele. Quando Ele, enfim, for tirado do meio deles, assim, então eles poderão fazer este jejum. E quem é o noivo? É o próprio Jesus. Jesus é o noivo, Ele que traz alegria para a humanidade. Portanto, Ele veio para trazer a alegria, e nós devemos então nos alegrar com a presença de Jesus em nosso meio. Jejuar é sentir estar distante de Deus, e que por isso nós precisamos voltar para Deus. E nós voltamos para Deus quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos as obras, como já disse, obras de misericórdia. Nós devemos, com o jejum, sentir saudades de Deus, sentir a ausência de Deus em nossa vida, ou desejá-lo ainda mais, porque Deus está sempre presente perto de nós, mas nós às vezes não sentimos a sua presença. Então a prática do jejum deve nos levar, despertar em nós um desejo ainda maior de Deus, uma vontade de Deus, de estarmos com Deus, de vivermos nele e com Ele. Assim, então, nós, através desta prática, nós iremos nos aproximar de Deus. Queridos irmãos e irmãs, que nesta quaresma, o jejum que nós praticamos seja sempre acompanhado com as obras de misericórdia, com a prática da justiça, olhando sempre ao nosso lado as necessidades dos irmãos e irmãs, voltar sempre o nosso coração para o Senhor nosso Deus. O jejum não pode ser praticado de modo isolado, deve sempre ser acompanhado das duas outras práticas, que são as obras de misericórdia, a caridade ou a esmola, e também a oração. Que através, então, destas práticas, nós nos aproximemos de Deus, nós nos convertamos, e assim possamos celebrar com alegria a Páscoa do Senhor, com o coração, mas conforme o coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.